Salve, salve galera, sim, estamos começando o programa de novo, porque a gente é assim, o boss é assim. De vez em quando acontece uns delays aqui, mas a gente ao vivo corrige tudo e traz sempre o melhor conteúdo pra você. E eu vou repetir a piada. E o Jones vai ter que rir de novo. Eu sei que a falta de ineditismo da piada traz essas implicações, né? Porque agora ele vai ser obrigado a rir da falta do Guilherme Goulart, que continua de férias, sim. Você que tá aqui desde o começo deve ter reparado que tá faltando alguém nessa mesa. Você que nos acompanha há 70 episódios, Guilherme Goulart não está aqui porque Alan Jones. Porque tem boss que é mais boss que os outros boss, né, cara? Essa era a piada. Essa era a piada. O que acontece? O que aconteceu com o Guilhermezinho? Você tem ideia? Ele fugiu com outro Gui, né? Ele fugiu com outro Gui. Os Guis abandonaram a gente, resolveram estender as férias por mais tempo do que deveria e devem estar na praia, em Guarapari, Praia do Mineiro. Imagino que sim. E uma salva de palmas pra eles, então. O bom é que esse botão hoje tá solto, eu vou apertar quantas vezes eu quiser, que ele nunca deixa eu apertar esse botão. Nós vamos gastar isso hoje. Desculpa, viu, Braulio, esse imprevisto aqui de início, mas o programa ao vivo tem dessas coisas, mas ainda bem que estamos aqui para consertar nossa. E depois é só editar, o que vai ficar para lá vai estar editado. Mas, gente, estamos aqui hoje com Braulio Lara, natural de Belo Horizonte, vereador em BH, também empresário no setor imobiliário, mestre e graduado em Ciência da Computação, especialista em Gestão de Curso e Controladoria, professor no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Ele, em 2015, iniciou suas atuações na Associação do Bairro Buritis, a ABB, da qual se tornou presidente a partir de 2017. E daí, gente, eu não vou ficar lendo tudo não, porque ele está aqui para contar a história pessoalmente para a gente, uma trajetória aí brilhante. O primeiro mandato, né, Braulio? Tá terminando aqui agora. Se tudo der certo, estaremos novamente por mais 4 anos aí na nossa Câmara, e eu tenho certeza que vai dar, acompanho o seu trabalho de perto. Seja muito bem-vindo, Braulio. Obrigado, Alan. Obrigado, Bruno, pela acolhida aqui no podcast do Boss. E, de fato, calendo aí, currículo é fogo, né? Não, tá. O Jones, na verdade, ele sempre faz essa pausa por vergonha, né? Que é muita humilhação, né, Joe? Não, é lógico. Se eu continuasse lendo, o meu currículo, gente, é 3 linhas. O meu currículo são 3 linhas. Dá depressão, e as últimas 2 eu conquistei, deve ter uns 2 anos. Era uma ali que era só meu nome. E olha que semana passada a gente comemorou o quê? 48 de idade? Não, 53. Mas, Braulio, conta pra gente, cara, como é que tudo começou aí. Não, precisa começar, meu ano era 1900. Não. A gente pode começar um pouco mais avançado, mas assim, como é que começou essa sua trajetória para chegar hoje à Câmara Municipal? Mas vamos lá de trás, o princípio, você começou a contar pra gente aqui nos bastidores, né, que tudo começou ali com seu pai. Na verdade, eu sempre vivenciei e tive dentro de um ambiente onde o trabalho era um valor importante, né? Meu pai sempre valorizou muito, né? A gente tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Então eu sou uma pessoa que alguns inclusive falam que eu sou workaholic, mas é porque eu não vejo problema de trabalhar, né? Trabalhar eu já trabalho desde os 12 anos de idade. Então, quando você adquire isso como quase que um hábito, né? Você vai produzir bem onde você estiver. Antes de chegar na política, a minha trajetória é uma trajetória realmente no mundo empreendedor. A gente está falando já dos primórdios, né? Meu pai tinha uma empresa de comércio na área do segmento gráfico. Era uma distribuidora de material gráfico. E gráfica era um negócio que movimentava muito no passado, né? A gente não tinha a facilidade que hoje a gente tem das impressoras digitais e tudo. Então, era um outro cenário e era um segmento que realmente tinha um nicho, mas exatamente no momento onde eu cheguei na adolescência e aí vem a internet e vem toda essa transformação tecnológica, as impressoras digitais, toda a eletrônica, todo o desenvolvimento que aconteceu foi fazendo esse segmento ir murchando. Hoje praticamente não existe mais gráfica no molde que a gente vê, que a gente viu no passado, mas foi a minha iniciação. Eu quebrei uma gráfica. O Bruno tem essa experiência. O Bruno conseguiu quebrar uma, né, Bruno? Eu quebrei uma gráfica. E isso, mas se você quebrou uma gráfica ainda mais nova, eram equipamentos menores. Antigamente eram aquelas coisas monstruosas. Eu cheguei a ter uma gráficas. Hollenberg. Ah, é? Era... Aquelas, Só que era um castelo só de impressão. Então ela fazia
Só as impressões mono, né? De uma cor. Eu conseguia fazer, mas você rodava no castelo. Sim. Só que pra limpar aquele negócio. Era uma encrenca. Nossa senhora! Você tinha também dessas? Não, meu pai era distribuidor, trabalhava vendendo insumos para as gráficas. E o mais legal dessa história toda é que é o seguinte, dentro dessa linha de comércio, né, foi onde eu tive minhas primeiras experiências. Mas me lembro muito bem do dia que eu vi o cara ligando um 386, carregou um Excel lá, mais ou menos, né? E na hora que ele apertou numa célula que mexeu na ação, eu falei, cara, como é que é isso? Me explica aí. E aí você começa, né? Fuxicar e tal. Então, eu venho exatamente nesse momento da transformação digital. E nisso, como muito novo também, né? Comecei a ter aquela situação de conflito, né? Porque a gente vê nas empresas, né? Sucessão não é um negócio fácil, não. Porque a visão, a visão do meu pai era, né? O que esse menino que acabou de sair da fralda tá dando palpite num negócio que eu toco há 25 anos, há 30 anos? Isso é complicado. E na época eu comecei a ter vários conflitos com meu pai, de percepção mesmo das coisas, e eu preferi ir para o meu segundo desafio. Então, eu trabalhei 5 anos na UniBH, que é o centro universitário que eu atuo hoje como professor, mas na época dentro do administrativo. Mas comecei de baixo também, entrei como um digitador, basicamente, e quando eu saí desse ciclo, eu já era assessor de planejamento e orçamento da presidência da mantenedora da UniBH, que é a atual Fundac BH, a antiga FAF, que é uma marca aí que todo mundo conhece. Aliás, até parabenizo, porque o UniBH chegou nos 60 anos de idade agora. E isso tudo foi acontecendo. E aí, no meio desse caminho, eu recebi um convite para ir para montar uma empresa de lançamentos imobiliários. Nunca tinha entrado no imobiliário na minha vida. Mas eu tinha 25 para 26 anos. Falei, cara, é agora. Se for dar errado, com 30 anos, eu pego e me reposiciono. Vamos embora, vamos tentar. Mas eu fui para dentro e aí a coisa foi só crescendo, porque a gente entrou naquele período que teve o boom imobiliário. Era, cara, cada esquina um negócio, cada reunião era uma nova oportunidade. Então, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de, além da imobiliária, de lançamentos, a gente teve construtora, incorporadora. Já incorporei mais de 30 projetos, executei umas 9 obras de edificação. Então, isso tudo foi me dando muita bagagem dentro do mundo empreendedor. E aí começa o problema, na verdade, que a gente percebe de quem está na linha de empreender, de liderar empresas, sabe o tanto que é complicado você ter um Estado que não te entrega bons serviços e cada vez vai ficando mais caro. É custo dos impostos, é o custo da operação. E aí, na hora que você percebe isso tudo, você vai vendo tanto que o seu dinheiro é mal gerido quando a gente vai para o escopo público. Então, você começa a se indignar de pagar guias de impostos tão altas e não perceber isso como benefício na nossa cidade, no nosso país de um modo geral. E nessa época, eu percebi que existia uma bolha que ela iria estourar. Por quê? Fica todo mundo achando bonito, mas a inflação no país é uma das maiores armadilhas que se pode ter. E em 2012, para até chegar em 2014, isso aconteceu. Custo de construção civil subindo assim, estratosfericamente, muito rápido. As pessoas não conseguiam mais lançar empreendimentos se não remarcasse com valores bem mais altos, e cada vez mais chegou num ponto que subindo, as pessoas pararam de ter a capacidade de compra. Só que um projeto de incorporação, ele não tem um ciclo tão curto. Às vezes você está trabalhando num projeto 2 anos para depois ele estar sendo lançado para você finalizar depois 5 anos depois. Então, de repente, você já está no meio de uma locomotiva carregada que não tem como parar. Né? Ninguém para a obra no meio do caminho. Você não pode fazer um negócio desse porque os prejuízos poderiam ser gigantescos. E nessa história toda... Infelizmente aconteceu com algumas, né, grandes. Quebraram. Buritis tem casos desses, né? Em Belo Horizonte tem vários casos. Inclusive, até hoje tem pessoas que estão, infelizmente, na justiça tentando reaver esses empreendimentos que simplesmente ficaram pelo caminho, né? Prédios inacabados, obras que às vezes sequer arrancaram do lote, né? Empreendimentos que ficaram na planta. Mas por que isso acontece, né? Porque a gente vive num país que tem muita dificuldade de planejamento, que você não tem segurança jurídica, que você não consegue se planejar bem.
E vendo isso, a gente tinha naquela época um problema que era a Copa do Mundo do Brasil. Todo mundo ficava assim, não, até na Copa vai dar tudo certo. Mas depois que acabou a Copa do Mundo e a gente veio para a eleição presidencial, o castelo de areia ruiu. E a gente entrou numa crise financeira, uma crise econômica no país, que às vezes as pessoas vão esquecendo porque o tempo vai passando, mas a gente ficou congelado de 2015 até 2018. Você não conseguia lançar prédios, a economia tendo muita dificuldade, a gente teve até um período de recessão mesmo no país. O impeachment foi Então, nessa assim, época, não foi? 16? Exatamente. O Enquanto impeachment veio não nesse- houve o impeachment, essa trava não destravou, digamos assim. Sim. E lá atrás, então, nessa ocasião, eu vendo que esse ambiente era muito ruim, eu fui diminuindo os negócios, as empresas, e aí consegui encerrar a operação da consultora e fiquei só dentro do mercado de corretagem imobiliária, né, no caso, eu ainda tenho a minha imobiliária funcionando, no Buritis, inclusive, a gente atende Belo Horizonte inteiro, mas perceber isso e conseguir tomar uma atitude foi uma das coisas mais importantes que eu vejo dessa trajetória. Agora, o detalhe é que começou a sobrar tempo. E indo, né, nas manifestações da época contra a presidente Dilma Rousseff e tudo, eu fui desafiado. Um tio meu me desafiou e falou o seguinte: por que você então não se candidata? Né? Já que você tá achando que você Já é que você tão tá bom achando- assim, Porque, assim, Então vocês vai são lá. mais novos, né? Eu tava na época, a gente tá falando ali em 2015 para 2016, eu tinha 34 para 35 anos. Né? Não, novo Já só tinha... eu. O Johnny já é mais velho, não era? não, engraçadinho. A gente tem a mesma idade. E eu peguei e topei o desafio. Então eu fui candidato a primeira vez em 2016, tive 2.216 votos. Não fui eleito, mas mesmo às vezes as pessoas falam: ah, você não, Mas isso, não venceu. isso Cara, foi eu falei, legenda? muita gente. Oi? Foi por legenda? Porque assim, 2.216, ó, Não, dependendo da porque sua aí existem legenda. várias regrinhas eleitorais, né? Porque a gente, na verdade, as pessoas são eleitas primeiro pelos partidos para depois ver quem teve maior votação dentro do partido para ocupar as cadeiras. É um pouquinho diferente. A pessoa não percebe isso, mas na prática o partido importa muito. Essa é uma dúvida, eu acho que é recorrente da audiência, de maneira geral. Como é que funciona essa parte? Assim, como que decide-se qual é o partido que foi eleito? É pelo número de votos de todos os seus candidatos? Imagina o seguinte: cada partido é um time, em vez de ser de time de futebol, é um time de políticos. Ok? É um time. O time inteiro vai para o jogo. E fazer gol nesse jogo é ter votos. Então, ao final do processo, soma-se todos os votos de todo mundo do time. Então, o partido tem uma votação. E o número de vagas num parlamento é a proporção, né? Ou seja, o tamanho da fatia da pizza de cada partido. Quem teve mais votos vai ficar com uma fatia maior da pizza do que os que tiveram poucos votos. Então, assim se distribui as cadeiras. Então, vamos supor que um determinado time jogou, teve X mil votos, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é na faixa de 30 mil votos. A cada 30 mil votos, então, Você tem o uma partido cadeira. tem uma cadeira. Exato. O partido tem uma cadeira. O O partido partido tem cadeira. uma. A cada 30 mil do time inteiro. Ok? Mas aí, Aí, quem vai? É o jogador que fez mais votos. Daquele vamos- Mais partido. gol daquele partido. mas vamos lá. Aí 30 mil votos eu levo uma cadeira. O partido. Aí, o partido leva uma cadeira. Aí eu tenho um cara que puxa os votos. E o Por meu isso que eles adoram o Se famoso. uma pessoa É. fizer 30 mil votos, ela fez a cadeira sozinha. Ela fez a cadeira sozinha. Não, vamos falar o seguinte, que isso, não sei se no caso de vereador é comum. Eu vi isso, por exemplo, o Nico, se fosse colocar isso para deputado, o Nicolas levou 1.400.000 votos. Isso. Ele deve ter construído sozinho umas 4 cadeiras. A gente viu isso acontecer com o Tiririca em São Paulo, que levou 1 milhão e poucos também. Então, Aí o segundo colocado, se eu sou o segundo, do meu partido, vou colocar, tem um cara de 1 milhão e eu sou o segundo ali com 200 votos. A cadeira é minha? hoje existe uma cláusula que chama cláusula de barreiras, que mesmo o candidato sendo o segundo colocado, ele precisa de vencer o 10% do quociente eleitoral. Ele não poderia ser eleito com qualquer número de votos. Ele tem que conseguir passar de uma cota. Aqui em BH, por exemplo, ele tem que passar dos 3 mil votos. Então, Entendi. Mas essa regra é nova. são Antigamente, coisas que foram sendo evoluídas ao longo do tempo, foram se tá? adaptando. Porque 2016 teve uma mini reforma eleitoral, então entrou esse coeficiente de 10%, e esse ano de 2024, por exemplo, a eleição vai rodar com uma nova regra que vai ser a primeira vez que vai ser implementada, que
depois que todas as cadeiras são distribuídas, as que sobrarem vão ser distribuídas primeiro para candidatos que foram bem votados e que passaram de 20%. Então, isso vai fazer com que não exista candidatos que tiveram votações muito altas e fiquem de fora, porque isso também acontece, porque ele às vezes está numa legenda que não conseguiu performar. Que seria, É cheio de regrinha, mas em linhas gerais, o que é importante da pessoa entender é o seguinte: o time está jogando. Então, por exemplo, todos os candidatos que têm o mesmo número no início do negócio, está todo mundo no mesmo partido. E esse é o grande desafio da política, porque às vezes a pessoa está votando em um e ela não sabe qual que é o efeito daquele voto que elege um outro dentro da própria da agremiação partidária. Mas aí fica uma coisa meio da raposa cuidando do galinheiro, né? Porque parece pouco consensual de que vão querer acabar com isso. Porque eu tenho interesse de que o voto partido permaneça, porque eu chamo uns 3 cabra famoso que só vão angariar voto e aí eu consigo mais aprovação do partido. Porque me parece mais justo, e aí é uma pessoa que, no meu caso, que não estou em nenhum partido, então não entendo essa dinâmica, mas me parece que seria mais justo que fosse um ranking simples, né? Mais votado primeiro, segundo mais votado segundo, terceiro. Essa é uma discussão muito boa, porque tudo tem os dois lados da moeda. Esse sistema que a gente está falando é o chamado sistema proporcional. Então, vamos supor, se nós todos somos do mesmo time, a gente quer que o nosso time esteja representado no parlamento e não a pessoa apenas ser representada. Então, vamos supor que 3 pessoas em conjunto conseguiram 30 mil votos, cada uma com 10 mil, né? Vai ter a mesma relevância do que 30 pessoas que conseguiram 1000 votos cada uma. É a proporcionalidade. Agora, a grande questão no país é que os partidos não têm identidade, não têm bandeira. Alguns têm. O meu partido, por exemplo, que é o Partido Novo, tem uma bandeira muito clara, o Partido dos Trabalhadores tem uma bandeira clara, mas na hora que você cai naquela turma do Centrão, você não tem bandeira nenhuma. Na verdade, é o centro. É o centro. É o cara que não tem, ele está ali simplesmente. E os grandes caciques partidários fazem a manobra para justamente não colocar nunca ninguém que seja mais forte do que aquele que ele quer eleger. Então, esse chamador de votos, por exemplo, ele chega no limite. Né? Que tem gente que, na verdade, porque esse cara vai entrar aqui no meu time para ganhar de mim? Não, peraí, esse cara tá fora. Então tem um outro lado. Mas o mais interessante de entender essa política proporcional e tudo, é que, basicamente, é o seguinte, é um jogo matemático, né, que está posto e a gente precisa de vivenciar, porque se a gente quer, de fato, preservar um ambiente democrático, democrático é isso, democrático é voto. Então você nunca vai chegar num parlamento e achar que só a sua visão é que vai prevalecer. E aí, o que eu acho que o sistema proporcional acaba criando, e de certa forma isso é uma realidade, é que ele é uma amostra do que é a sociedade. Então, por exemplo, eu chego na Câmara com uma bagagem empresarial gigantesca. Eu posso falar de tributos, eu posso falar do peso que o Estado traz, falo de desburocratização, carga tributária, falo de diversos outros temas e tenho conhecimento de causa. Agora, tem um cara também que a pauta dele é de resgate de cachorro. Eu não mexo com isso, mas ele mexe. O outro tem uma vivência dentro de uma pauta ambiental. E assim você vai vendo que, no caso, os parlamentares que estão eleitos, de forma amostral, trazem o que de fato é um reflexo da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, o sistema proporcional é eficiente. Agora, o problema todo que a gente vê na política as pessoas hoje sabem, o serviço público ele custa muito caro, né, para a população de um modo geral, mas não entrega serviços de grande qualidade. E aí a gente tem aquela história, tem muita gente que acaba pagando 2 vezes. A classe média, de um modo geral, tem um plano de saúde. A classe média, de um modo geral, acaba pagando impostos, IPTU, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é altíssimo o custo do IPTU. Você vai melhorando um pouquinho de performance de vida, na hora que você vê, você está gastando uma nota preta para quê? Para custear uma máquina pública. E isso que é a grande discussão. Porque no seu prédio, por exemplo, se você mora em prédio, né, você paga um condomínio. O condomínio é para ser o mais barato possível? Não. Porque se você tem um prédio lá que tem piscina, por exemplo, foi uma opção daquele condomínio ter uma piscina. Então,
Você trabalha para ter um bom serviço na piscina, que não vai significar que é o condomínio mais barato, mas você precisa de ter o quê? Serviços eficientes para entregar um grau de qualidade, né? Então, essa percepção do dinheiro público, né, desse mega condomínio que vai virando uma cidade, é que às vezes as pessoas, infelizmente, perdem um pouco da noção da responsabilidade que é de dar um voto consciente para que os políticos eleitos consigam realmente representá-lo e fazer uma boa gestão desse dinheiro. Você citou que você tem uma veia empreendedora pelo seu histórico e hoje está na política. Pensando na política enquanto profissão, apesar de muita gente dizer que não existiria profissão político, já que você está ali numa situação temporária de representação, é um mandato. Mas quando a gente pensa em empreender do lado da política, por exemplo, você começou ali sua história empreendedora no Barro Preto, você foi mais votado no Buritis, certo? Eu fui presidente da Associação de Moradores do Bairro Buritis por 4 anos direto. Então, onde essa minha atuação comunitária como voluntário foi mais evidente foi no bairro Buritis. Mas essa construção, você acha, esse empreendimento, porque empreender é um ato de agir sobre. Sim. Você empreende quando você age. Você comenta que você teve essa transição ali quando você, 2012, pela sua insatisfação, pela provocação que seu tio fez. Mas como é que você de fato faz essa transição de intencionalidade? Quando você falou assim, cara, eu quero participar desse diálogo público para eu trazer minha experiência privada para melhorar aquilo que é mais importante, essa visão liberal da gente ter ali a iniciativa privada, da gente ter o recurso, que é também uma pegada do Novo, acredito, né? Sim. Pelo que a gente vê das pautas. E quando foi que você fez isso no Buritis, no Bairro Preto? Você também teve no Barreiro uma história. Como é que dá a intencionalidade? Que hora você fala assim, cara, eu vou fazer esse planejamento para chegar lá? Se você está se habilitando a fazer uma coisa que é pública ou que é coletiva, né? Na verdade, você está falando de uma questão que é coletiva, não tem como você avançar ou, né, buscar de fato ter uma relevância se você não puser a mão na massa. E eu recomendo que seja de fato primeiro de onde você mora. Se você não cuida do seu próprio jardim, você vai falar do jardim do outro, né? Então, essa percepção de você ser uma pessoa que está sempre cultivando o bem-estar de onde você vive, eu acho que é fundamental. E isso significa desde você arrumar sua cama até você participar do seu prédio, até você participar do seu quarteirão, do seu bairro e assim sucessivamente. Então, não tem como você pegar e falar, vou ser vereador. Vou ser vereador para quê? Você vai fazer isso por quê? Né? Quais são, de fato, as suas motivações reais? E a minha motivação é o quê? Belo Horizonte está muito mal cuidado. A nossa cidade é uma cidade, infelizmente, muito mal gerida. E aí, eu posso te dando recortes desde perto do meu jardim até na hora que você vai, por exemplo, numa região de periferia e que você vê a angústia do povo que não consegue, por exemplo, ter um mínimo de decência numa rua que está toda esburacada ou um lugar que não tem esgoto devidamente canalizado. E, enfim, aí vem vários problemas da cidade. Mas a gente mora numa cidade que arrecada 17 bilhões de reais por ano. É um orçamento grande. Belo Horizonte é uma cidade, entre aspas, rica. A gente tem uma carga de tributos alta e uma receita altíssima. Por que a cidade não entrega? Por que Belo Horizonte continua expulsando os empreendedores daqui e fazendo com que eles vão para outras cidades? Para cidades vizinhas, estou falando região metropolitana mesmo. Então, algo está errado. E se a gente não fizer nada, na hora que você passar com 1 década, 2 décadas, 3 décadas, muda totalmente o panorama. Se a gente observar o que foi a cidade que a gente viu há 30 anos atrás, é muito fácil você perceber essas diferenças, né? E aí vai. Então, assim, quando você fala assim, vou para cima, né? Você tem que entender qual que é a regra do jogo, você tem que entender quais são, de fato, os seus objetivos. E o voto, o receber um voto, é a mesma coisa que você receber uma procuração de alguém que te endossa. Brolho, pode ir lá que você me representa. E aí é de um em um. E as pessoas vão te dando essas procurações para você ir lá realmente representar num ambiente político formal dentro da nossa democracia. Eu acho que deve ser curiosidade também do nosso público, de algumas pessoas no modo geral, assim como o coeficiente político, é a questão seguinte.
quantas pessoas nos representam baseado na população? Eu sei que Belo Horizonte são 41 vereadores, se não mudou isso. É 41 ainda, Isso. são 41. Sim. Existem municípios aqui próximos, eu acho que tem um mínimo, que são 11. 9. São 9. O mínimo é 9. E o máximo ele tem limite. Quando a gente pega aqui Belo Horizonte, eu vou pegar uma população de 2,5 milhões, representado por 41. Que é um número assim, vou até fazer essa conta aqui. Porque... Na verdade, aquele número hipotético de 30 mil que eu tinha colocado é exatamente essa conta. Se você multiplicar 30 mil por 41, né? 30 vezes 40, a gente está falando em 1 milhão e 200 mil votantes. 1 milhão e 230 mil votantes. porque Ou seja, eleitores. tem uma molecada aí no meio, menor de 16 anos. Tá. Dos 2,5. Você tem um acima de isso, idade 60, voto. Exatamente. Você tem uma galera como eu, que o título é lá do Espírito Santo. Ou seja, a cada 30 mil pessoas está definindo um representante. Um representante. Então, assim, dos votantes. Então, a gente vai considerar que a gente tem 1 milhão e 200 votantes. Se eu pegar São Paulo, que eu imagino a população de São Paulo é pelo menos umas 3 vezes a de Belo Horizonte, são 7 milhões e meio de habitantes. Quase 10. Não, quase 10. Lá é uma matemática um pouco... Lá é diferente, então não é os mesmos 30 mil nesse caso. Não é, porque senão teria de fato um número muito grande. Muito grande. De parlamentares, mas é uma discussão que São Paulo sempre coloca na pauta, né? Porque eles têm um quociente eleitoral muito alto, né? Enquanto o cara que está lá no Acre não tem. Não, se você parar para Roraima não tem, etc, etc. Eu penso, não sei se esse não é o nosso grande problema. Não é o nosso ponto principal. Mas se você parar e pensar assim, municípios que a gente tem, por exemplo, se o mínimo são 9, a gente tem um município em Minas que é Serra da Saudade. Serra da Saudade tem 830 moradores, se eu não estou enganado. Se ele tem 9 eleitos, ele é um vereador a cada 90. Exato. Entendeu? Ou seja, se você chegou, fez amizade, eu vou pra lá. Na verdade, eu consigo fazer amizade com 90 na primeira festa. Faz filho. Não, mas é isso que acontece. Porque assim, você tem municípios, por exemplo, que o cidadão é eleito com 120 votos, 200 votos, entendeu? Aqui em Belo Horizonte é outra pegada, mas é por causa dessas proporções. Mas essa é a discussão. Agora, faz sentido um município com 800 habitantes, ser município sozinho, separado? Gente. Então, é uma discussão que o Brasil um dia vai ter que encarar, que é justamente o quê? De aglutinar alguns municípios e simplificando a máquina. Hoje são 5 mil e tantos municípios no país. De fato, Braulio, essa situação, não sei se também passaria na primeira pauta, como é que seria o decorrer disso, mas isso foi um projeto do antigo governo na véspera da pandemia. Da pandemia. Eu falo pelo seguinte, porque nessa época eu morava em Conselheiro Lafayette. E começou um movimento, porque todo o entorno de Lafayette ali são cidadezinhas com 2 mil, 3 mil, 5 mil. Esses prefeitos já estavam se organizando, porque é o seguinte, o movimento no Congresso já era em direção a isso. Porque não justifica. Gente, o meu condomínio, eu vou colocar o seguinte, cada torre, são 5 torres, cada torre com 96 apartamentos. O meu condomínio tem mais moradores do que o município de Serra da Saudade. Aí você tem uma estrutura toda criada para se manter aquilo ali. Tipo assim, o único empregador daquele município... Gente, não tô falando mal de Serra da Saudade não, pelo amor de Deus. Até bonitinho, eu conheço a cidade. Mas assim, não justifica você ter uma estrutura para comportar isso. Porque aí você tem a prefeitura, você tem secretarias. Ou seja, a prefeitura engloba... A cidade toda. A cidade inteira. Fica caro. Fica caro. E alguém sempre vai pagar a conta. E não vai ser lá. O maior problema, exatamente. Não vai ser lá. Mas hoje, se você analisar assim, em termos de estrutura política como um todo, é que as pessoas estão perdendo a noção de que, no final das contas, quem paga a conta é o cidadão. Porque vai ficando caro. E aí, quando a gente fala de que a gente precisa de enxugar mais a estrutura, o Estado, diminuir a carga do Estado, é isso. Hoje, a maioria dos políticos, a maioria das pessoas que entram na vida pública sempre trabalham aumentando o Estado. Como aumentando o Estado? Inventando mais conta para pagar. Vamos criar mais uma secretaria? Vamos criar mais um projeto? Vamos criar mais um... O cara só vai criando mais. Cadê as pessoas que falam em enxugar? Mas eu acho que... Diminuir. E aí entra o câncer da política brasileira, que é o populismo. Porque no fundo, qual que é o problema do político? É o voto. Tudo que ele faz que as pessoas não reconhecem valor agregado e não vira voto, meu amigo, ele está, na verdade, fazendo o quê? Dando murro em ponta de faca.
Esse é o problema. Eu tenho A até uma população pergunta, precisa ter mais consciência eu tenho nesse até uma sentido. pergunta sobre isso. Comer pastel dá voto? Às vezes pode dar Porque pro cara que gosta de comer pastel. Né? Todo político que eu conheço tira foto comendo pastel. E eu adoro um pastel. Mas aí que tá. Isso é ridículo. O problema todo não é o ato de comer pastel. Você pode comer o que você quiser, cara. O problema é seu, né? Agora, falar de coisas técnicas complicadas, ninguém quer ver. Mas se você bater a foto com pastel, aumentou o engajamento e todo mundo deu like lá, aí o cara fala assim, eu também vou comer pastel porque dá engajamento na internet. E as pessoas hoje, infelizmente, estão virando reféns dos próprios algoritmos. O que dá engajamento? O que vai funcionar aqui no Boss? Tudo isso é justamente o que? Uma percepção de o que funciona e o que não funciona. Essa crítica dele foi pra você. Porque você reclama, se o conteúdo for muito técnico, você pula. Não, mas a gente tá falando de outra situação. Você adora foto do pastel. São situações diferentes. Não iremos comparar. Não iremos comparar. Mas é uma encrenca. É isso que acontece, pô. Porque em 3 segundos o cara define se ele vai te assistir ou não. Exatamente. A pessoa não quer pensar. Aí vamos lá. Eu vou escrever um livro falando de todas as teorias e tal. Quantas unidades vão ser vendidas do livro? Agora, um vídeo massa tal, 1 milhão de visualizações. E aí? Então, a gente hoje vive esses dilemas do mundo da comunicação. Falando em escolas, por exemplo, olha só o dilema. O ponto mais difícil hoje para um professor é justamente o quê? A ansiedade dos alunos de não querer transcorrer sobre um conteúdo inteiro que ele já quer a conclusão já na primeira aula. Antigamente a gente tinha mais paciência para estudar um conteúdo para depois você estar preparado realmente lá na frente para fazer uma análise. Na verdade, a gente não tinha opção, né, Brau? A gente não tinha opção. Então, hoje todo mundo quer tudo rápido. Mas eu concordo com isso. É complexo. Na verdade, assim, tem um fenômeno hoje na política acontecendo lá em São Paulo, que é o Pablo Marçal, pelo que ele está mobilizando enquanto candidato a prefeito, né? Porque, considerando que é a primeira vez que ele faz e é uma das pessoas que mais cresce nas pesquisas, mas é justamente porque ele conseguiu contextualizar-se dentro da internet de uma forma que poucos políticos conseguiram se capitalizar tanto dentro da internet. Comunicação e neurolinguística aplicado na veia. O Pablo Marçal é um conhecedor de como que funcionam as técnicas de comunicação e ele está conseguindo implementar isso na prática, no mundo de rede, no mundo de conexão rápida, no mundo, na verdade, da internet. Então, assim, foi-se o tempo que o melhor professor era o cara, de fato, que tinha os melhores títulos por ter passado pelos melhores programas de formação. Hoje o melhor professor é o que está sendo mais visualizado no YouTube. Verdade. Entende? Como é que o parâmetro muda? É diferente, mas só que isso é uma transformação que todos têm que aprender a lidar com ela. O Felipe Neto, ele fez um clube de leitura por conta do livro que ele estava lançando. E aí no clube de leitura o primeiro livro dele foi a Distopia Fahrenheit 14 alguma coisa. Esgotou na Amazon, esgotou em todos os lugares. O efeito que ele tem na internet, que é isso que a gente está falando, que assim, não estou falando se ele é bom ou ruim, mas como um cara, sozinho, fala, vamos montar um clube de leitura. Primeiro livro é esse. E o livro esgota. Você acha que as editoras vão escolher a gente, que tem 300 seguidores, mas está com um livro que pode revolucionar o mundo, ou o cara que, com uma indicação de livro, esgota em todas as livrarias, na Amazon, esgota no Brasil inteiro o livro? Esse é o ponto. E essa força da comunicação hoje é um dos maiores dilemas. Tanto é que, assim, como político, o maior problema de político é a percepção do cidadão comum é que o político só aparece na hora da eleição, que o político não tá nem aí pra ninguém, que só quer voto, que o político não trabalha. Eu, por exemplo, trabalho para anular essas 3 objeções. Porque eu trabalho pra caramba, me dedico de corpo e alma no negócio, mas não posso falhar na comunicação. A pessoa, se ela perder a noção de onde você está andando, por onde você está transitando, o que você está fazendo, esse tipo de comentário é quase que piloto automático. Então você tem que estar ali sempre comunicando na rede social, postando, mostrando o tempo inteiro, porque vai chegar um ainda vai falar que você não trabalha. Agora, entender do trabalho de política é uma outra questão. Hoje, por estar no primeiro mandato, eu já tenho uma visão muito diferente do que eu tinha antes de ter essas experiências. Natural. Enquanto a gente ainda não teve uma experiência, você tem
você forma opiniões só com aquilo que você tem, né? Mas na hora que você vai entendendo como que é o jogo democrático, porque democracia é ótimo, mas dá um puta trabalho. Então, tudo na Câmara, por exemplo, é votado. Se você tiver numa comissão, de 5 votos, você tem que ter 3. Se você tiver numa CPI, de 7 votos, você tem que ter 4. Se você vai para o plenário, para um projeto de maioria simples, você tem que ter aqui em Belo Horizonte 21 votos. Ok. E quando é projeto de maioria qualificada, você tem que chegar em 2/3 do parlamento, é 28 votos. Ou seja, se você não conseguir coordenar essa mobilização política entre pares, você não vai conseguir avançar. Só que isso tudo é rito, dá trabalho, né? Protocola, passa em reunião e tal. Então, o dia a dia político é um dia a dia que envolve toda essa sistemática para que a cidade vá funcionando, para que o país vá funcionando. Então, é interessante porque tudo isso é custo, naturalmente, mas é o custo, né, do Estado, o custo da democracia. Tem coisas que vale a pena pagar por elas porque garantem, de fato, a nossa liberdade enquanto população, enquanto povo. Mas agora tem muita coisa que existe hoje em termos de gastos públicos que são totalmente desnecessários. Eu quero fazer uma pequena pausa, inclusive em sua defesa, que trabalhador o homem é, e quem está falando é um cara que tem a nossa credibilidade. Ele! Quem está falando é um cara que tem credibilidade aqui, que é o nosso grande amigo Rafael, da Black Aviação. Gente, falar nisso, eu quero dar uma salva de palmas para Black Aviação, que acaba de adquirir mais espaço no aeroporto Pampulha. Exatamente, eu vi essa notícia na BH. Parabéns, Rafael. Rafael, ele teve conosco aqui, você conhece ele, falou assim, ó, Braulio, bacana ver ele no Boss. Quando ele começou a empreender, teve a minha confiança para liderar o investimento imobiliário. Abração, Braulio, nosso vereador e grande cara. E é claro, um beijo para os queridos bosses. O Rafael teve com a gente aqui, o outro. Um abraço pro Rafael aí. Não, o Rafael, ele realmente é um cara assim incrível. O programa com ele também foi fora de série, né? Ele é diferenciado. Tá me devendo tomar uma cerveja, tô cobrando ao vivo. Inclusive, aproveitando, para quem tiver aí, se tiver alguma pergunta, gente, pode mandar no nosso chat, que a gente faz diretamente aqui, que a gente gosta da saia justa. Mas aqui, Braulio, então é o seguinte, a gente entendendo um pouco desse mecanismo, né, da quantidade, da questão de estrutura, eu me preocupo muito. Eu lembro que em uma situação aí, numa das mudanças de governo, que o mais legal para descobrir os momentos dasquelas coisas ocultas são no momento das eleições, quando alguém quer derrubar ou desconstruir o outro, começa a aparecer, levanta tapete, abre gaveta. Aí, mente. Mente. Aí eu cheguei num momento no Brasil que eu descobri que a gente tinha um ministro da pesca. Eu falei assim, nem no Japão que eles vivem disso, deve ter um ministro para cuidar da pesca. E o Brasil tinha um ministro da pesca. Eu falei assim, cara, isso é um absurdo. Você criar uma estrutura ministerial, gente, pelo amor de Deus, não vamos descontextualizar. Não estou dizendo que a pesca não é importante, mas eu preciso ter um ministério criado somente para isso. Então, assim, a gente chegou a ter, eu acho que quase, se não chegamos a 40, quase 40 ministérios. E assim, como é que você descobre isso? No momento ali do pleito político, um querendo desconstruir o que o outro fez e começam os ataques. Aí você vai vendo o tanto de estruturas criadas desnecessárias para o nosso dia a dia. Será que a gente não consegue enxugar? Porque assim, quando você cria um ministério, você cria 10 superintendências, não sei quantas, que não tem uma regra, não tem um organograma claro. Pois é, no mundo ideal do mundo privado, né? Se está dando resultado, a estrutura não é o problema. A estrutura viabiliza a máquina funcionar para você obter faturamento e assim conquistar resultado, certo? Correto. O mundo público, o problema é que chega num ponto que as alocações de custos vão sendo de tal forma que você se desconecta com a percepção de entrega de resultado. O problema da vida não é o custo. O problema é você gastar mal. Você não conseguir fazer com que o investimento retorne. E tem muita gente descompromissado com o retorno, porque na verdade não é ela que paga a conta. Põe na sua empresa lá um investimento, investe lá R$1 milhão lá, põe um negócio para funcionar e não faz aquele trem dar resultado não para você ver. Cara, a responsabilidade é sua e você está atrocidado, você vai quebrar. Faz errado e veja o que acontece. Então, esse é o ponto. As pessoas têm que ter responsabilidade pelo que elas fazem. E o governo como, né, uma situação mais ampla,
Infelizmente, os caras fazem as cagadas e a conta fica para o cidadão pagar. O cara nunca paga a conta. O CPF dele não paga a conta diretamente. Então, esse é o maior problema hoje dessa quantidade de privilégios, pessoas que estão vivenciando do mundo público, né, para ter mordomias, super salários, mas na verdade elas não têm um compromisso de entrega. Mas assim, quando Isso você é falou, foda. o CPF não é vinculado, por exemplo. Não, Assim, eu quis dizer no modo macro. É não, lógico que mas tem assim, várias responsabilidades que são é individualizadas. isso que eu ia perguntar. Assim, eu não posso me responsabilizar por malversação quando eu faço eu utilizo mal o dinheiro público. Uhum. É malversação que é a palavra Sim. nisso? É porque e no Brasil tem umas coisas que são bem engraçadas. Porque é o seguinte, se você tem um recurso que ele foi aprovado, que ele já foi, que ele já tem a rúbrica daquele ali, e ele foi distribuído, no Brasil é mais difícil você devolver do que gastar. E isso assim, eu falo porque eu já tive experiência com isso em alguns municípios nos quais eu atendi. Teve uma época que foi muito interessante. A gente tinha duas verbas públicas de um plano de governo, que era o Pronatec e o Acessuas. O Pronatec ele foi criado para capacitar as pessoas com formações técnicas, como o próprio nome sugere. E a gente tinha o Acessuas, que era uma verba de promoção ao Pronatec. O Acessuas ele servia para promover, para buscar, captar, porque assim, o Pronatec era o que? Era de graça para você. Você tinha uma gama, todos os sistemas, todas as partes de formação do Sistema S fizeram cursos, Senai, Senac, Senat, e fora outras instituições privadas. Então você tinha uma verba que vinha do governo e ela foi assim, robusta para qualificar, bacana a iniciativa, e a gente tinha um assessor do lado, que era o assessor era para promover, caso o movimento não tivesse acontecido, ele serviu para promover, e depois de executado ele podia servir, inclusive, para mostrar os louros ali, né, do que foi conquistado. Cara, o Pronatec rodou, e ele rodou absurdamente bem, e assim, bacana, depois no finalzinho ali, na mudança de mandato, teve algumas confusões, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Sobrou um cofre cheio, que é o cofre das assessuras. Eu fui atrás, eu sempre gostei, é um assunto que me interessa, eu fui atrás desse valor e eles fizeram algumas mudanças na legislação que eu podia usar esse valor aqui com outras aplicações que de não de promoção, nem para captar ou depois para mostrar os louros. Cara, que confusão que foi isso. Porque isso em época de eleição, começaram as trocas de acusações nos governos municipais de que o cara tinha aquele valor aprovado e ele não gastou. Então, ou seja, aí as pessoas começaram a dar saída nesses valores de maneira assim, pelo menos questionáveis, porque se ele assume que ele tinha aquele recurso há algum tempo e ele não usou, isso vai contra a situação dele enquanto político, enquanto pessoa, uma medida que é muito impopular. Sim. Você falar que eu tinha no cofre lá 20 milhões e eu não gastei por falta de conhecimento, isso é muito ruim para a minha imagem. E em contrapartida, eu podia prejudicar o próprio município. Porque se eu devolvo esse valor... Significa que eu não preciso. Significa que eu não preciso. Você está entendendo? As situações, cara, são muito complexas. Se você for na escola pública hoje, o que é mais comum é isso com qualquer verba. Vamos gastar, porque senão no próximo repasse vem com o valor, com o produto daquilo que eu gastei. Você afeta a média. E aí o que eu faço para eu não afetar a média? Põe no talo. Eu compro e aí você chega em hospital público, você chega em escola que você abre uma porta assim, uma porrada de material novo. Só que fica tudo lá empilhado. Por quê? Porque tem que abrir licitação para poder fazer instalação. Às vezes comprou, passou o prazo, não consegue devolver, mas aquilo não, de fato, não atende à necessidade da unidade, mas fica lá, porque foi adquirido, é um bem público. É um inferno. E aí, assim, é a forma que sistematizaram que traz muitos esses problemas. Só que esses problemas são problemas reais, eles existem, e o que a gente precisa é de gente que põe a mão para resolver os problemas. Que esse é o ponto difícil. Mas me responde uma coisa. Porque, por exemplo, essa observação que você acabou de colocar, Bruno, ela, se você for conversando com um com o outro, vai aparecendo os problemas. Agora, quem está disposto a pegar um problema, entender e avançar? Esse é o ponto. Porque eu vejo muito político que se esconde do jogo. Esse é o difícil. Eu tenho, na verdade, uma dúvida seguinte. Que vamos te colocar contra a parede. Como é que você faz isso meio ao populismo necessário, que você já citou, para se reeleger? Porque, de fato, toda ação política,
Quando Maquiavel, a intenção de Maquiavel quando ele escreve O Príncipe, o desfecho do livro é a perpetuação do poder, continuar no poder. Acaba sendo um manual político porque, salve as suas exceções, todo político de alguma forma quer a recorrência, quer permanecer, precisa de voto. A gente sabe que muitos desses ministérios, dessas secretarias, têm por finalidade gerar vagas de emprego para cabos eleitorais e assim vai. E aí você está nessa frente falando assim, eu quero fazer, mas tem todo esse populismo, tem todo a foto do pastel, tem o linguajar que não pode ser tão técnico, às vezes eu tenho que fingir que eu não sei para justamente me emparelhar com aquele grupo. Como é que você anda nesses meandros para conseguir manter esse projeto vivo? É uma arte, né? É a pergunta de $1 milhão. Porque, assim, o problema é esse mesmo. Se a pessoa chegar e falar para você, né? Olha, quais são as credenciais, as qualificações que você precisa de ter para vivenciar esses ambientes? Não está escrito isso em currículo nenhum. Você tem que ter, de fato, o quê? Jogo de cintura para conseguir avançar. Não existe, na verdade, quem vá performar indo só para um extremo. Não tem como. Eu vi pessoas sensacionais, por exemplo, políticos excelentes que entregaram trabalhos maravilhosos, fizeram economias gigantescas e não foram reeleitos. Então houve uma falha. A falha está em que parte do processo? Se você pensar numa empresa, eu diria o seguinte, cara, o seu setor de vendas falhou, né? O seu RH era ótimo, o seu jurídico perfeito, mas na hora que você foi lá para o comercial, você falhou. Gera de produto, você setoriza, você consegue. Falhou. Você pode ter uma escola, por exemplo, que montou um curso assim, pica das galáxias. Não teve matrícula. Fechou. Era bom demais, mas ninguém fez. E aí? Então, não adianta. Não adianta. É mercado. Você tem que entender que quando você está, de fato, numa estrutura, você tem que ter todas as áreas funcionando bem. E uma das áreas que tem que funcionar é a área comercial. E na área comercial, no caso da política, ela vai virar, no final das contas, voto. Né? Vou pedir voto. Eu tenho que pedir voto. Vou pedir para as pessoas. Agora, vou pedir para quem? Para quem não tem nem ideia de quem é o Braulio ou quem está me acompanhando há mais tempo? Se eu chegar para uma pessoa que nunca me viu, a probabilidade dela pegar e comprar o produto na hora é menor do que aquela que já tem recorrência de compra. Ou que já. Então assim, eu estou fazendo alguns paralelos, né? Pensando assim, pela perspectiva do boss. Mas a verdade é essa. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber que eu diria que um gabinete é uma empresa. O gabinete de um político. Você tem que trabalhar tudo, tem que funcionar bem. Agora, onde que a gente faz a diferença? É de ter um trabalho técnico muito qualificado. Porque aí sim você entra nas pautas cabeludas e sai com entrega, com resultado real. E aí é a hora que a pessoa, em vez de estar só no blá blá blá, ela tem que realmente mostrar a transformação que veio. Quando você chegou ali, Braulio, a primeira eleição você teve 2.000 e poucos votos, não foi eleito, mas imagino que já era o Novo, já estava no Partido Novo, não, na primeira eleição. Nessa época eu fui pelo PRTB. O Aí, Novo ainda nem era habilitado. Não era habilitado ainda, não. Né? Quando eu me filiei, não. Depois sim. Mas eu imagino que os partidos, uma pessoa que movimenta 2.200 votos em Belo Horizonte, tem uma representatividade considerável. Então isso deve ter te puxado, te colocado mais próximo, né, do convívio. Porque assim, eu imagino o cara que ganhou de primeira. O susto que é você ganhar de primeira ali. Você vai fazer 2015, eu fiquei pensando, a gente tentou eleger o Jones. Mas nem a gente votava nele, vota pra caramba. Tem gente que vai e ele vota nele. Só a mãe dele que votou nele. Talvez nem isso, aí você conta os parentes, né, bicho? Não, e o legal é quando a votação, quando você vai votar para deputado, alguma coisa assim, um amigo meu, gente, Felipe, abraço pro Felipe, vou contar para quem que você prometeu não, mas o Felipe contando que ele tinha muita influência na região ali do sul de Minas, Cristina, cidades ali e ele era representante daquela região. Aí um deputado procurou por ele e pediu votos, né, tal, como fez a campanha. Ele, não, você fica tranquilo, que lá na minha região, 200 votos eu já te arrumei. Só que mal sabia ele que existe um boletim, que você consegue saber exatamente de onde saiu cada voto. Quando termina ali,
Você sabe. O Braulio vai saber que saiu tantos da zona eleitoral Natal, 36, da 36 lá no Barreiro, saiu da não sei quantos, sei lá o quê. Aí quando saiu a eleição, o cara perdeu, né, algumas situações, e eles estiveram presentes. Aí ele, e aí, como é que deu? Porque lá embaixo deu tudo certo, né? Aí os seus 200 eu consegui. Aí ele chegou assim, pegou o relatório, no boletim, e falou assim, uai, tem uma coisa errada então aqui, ó, porque eu tô aqui, ó, eu não tive nem na sua cidade, ou seja, nem ele, que era o cabo eleitoral, deslocou pra votar. O cara ficou bolado, ele falou assim, ó, eu tinha 200. É o fim da picada, né? Agora, na sua cidade não tem nem o seu, nem você foi lá votar, é difícil. E você imagina, né? Existem cada caso, né, dessas situações mesmo. Mas por que acontece isso, né? Porque a pessoa, às vezes, né, banaliza o próprio mundo político, né? Sim. E aí, eu não vou falar o nome, senão me complica aqui. Mas esses puxadores de votos, as pessoas, às vezes, que acham que vão ter uma repercussão só pelo nome. Tem vezes um cara que fala, não, eu tenho tantos mil seguidores, eu organizo festas. Cara, isso não tem conversão. Porque não é por isso que a pessoa vai votar no você. O cara vai votar no você porque ele confia que você vai chegar lá e vai transformar. Você vai ser responsável, que você de fato transmite a confiança necessária para ser otorgado uma procuração, um mandato para representar. Não é porque você é bonito ou porque você é não sei o quê. Então as pessoas confundem as coisas, né? Você vai no médico, você procura o melhor especialista. Você vai atrás de uma instituição de ensino, você procura uma instituição que seja relevante. Mas da política você vai cagar no seu voto? Não, você tem que procurar quem está de fato representando bem, né? Tudo bem que existem várias correntes ideológicas, mas a pessoa tem que pelo menos fazer um filtro básico, né? Não é possível que vai votar porque a tia da amiga da vizinha, que é casada com a prima do não sei quem, pediu. E tem gente que fala, não, eu votei porque eu achei o papel na rua. Pô, velho. Isso eu já ouvi. Banho, velho. Mas você acha, Braulio, que essa geração Z, essa mais recente, ela é mais consciente nessa relação de valorizar o voto? Porque esses fatos, assim, a gente cansou de ver. Ah, você votou em quem? Ah, me entregou o santinho aqui, eu fui lá e digitei. Votou em quem? Ah, meu primo pediu, nem sei o nome, ele me deu um número aqui, digitei lá e confirmei. Você acha que essa geração que está vindo agora ela é mais consciente ou não? A gente continua tendo um número exagerado de pessoas que simplesmente votam porque alguém pediu? Eu acho que a gente tem essa geração com mais chances de ser consciente. Eu não sei responder se eles são mais conscientes ou não, porque hoje a rede, a conexão, a internet te permite acessar qualquer informação que você quer numa velocidade muito grande. Então, todo mundo tem a informação acessível. Todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, pode bater no Google, o cara vai ver. Agora, como são pessoas que às vezes estão vivendo também um momento de muita ansiedade, o cara não tem paciência para nada, talvez elas tenham a melhor oportunidade de ter a informação, mas às vezes não tendo a disciplina ou a consciência de aprofundar um pouquinho mais. Talvez essa pergunta também vai ser uma pergunta que a gente vai só ver com o tempo. Né? Como que as crianças estão chegando, a geração mais nova que está chegando, como que ela vai perceber isso? A gente escuta muito que a geração Z é mais consciente. Mas eu quero entrar no assunto aqui, deixa eu até colocar aqui o meu plantão. Recebi informações aqui de um passarinho verde, que você tem histórias de bastidores. Perseguição, cara. Vamos entrar nesse cenário político perturbador que é da corrupção. Porque por hora a gente falou do corrompido, que talvez é aquele sujeito que entrega o voto. E essa linha de frente aí que você também atua, de combate à corrupção, como é que esses bastidores, porque, assim, a gente só sabe daquilo que vai para a mídia, às vezes a mídia não dá luz para tudo, apesar da internet possibilitar tudo isso. Como é que tá esse trabalho, como é que você vê essa questão e combate isso dentro da... Então, aqui em BH, eu acabei participando de 5 CPIs. E é aquela história, né? Quando você vai e faz um bom trabalho, a chance da pessoa te ativar para o próximo também é grande, porque sente confiança de que você vai dar conta do recado. Então, no início do mandato, eu participei da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Eita! Essa é boa. Agora Itatiaia vai pautar a gente. Ou melhor, a gente vai pautar o Itatiaia. Mas olha só que engraçado, né?
o prefeito na época, ele falou que ia abrir a caixa preta. Foi a campanha. A campanha dele foi balizada nessa caixa preta. E que vou abrir, que vou fazer. Na hora que a caixa preta foi aberta, que não era uma caixa só, tinham 8 Aí falou, fecha a caixa. Nós não queremos ver. Eu falei que eu queria ver, mas na hora que era pra ver, eu não quero ver mais. E, logicamente, né, isso é complicado porque na hora que você põe o dedo na ferida, o sistema político começa a tentar se proteger. E isso eu percebi, né, aí foi a primeira experiência nessa CPI da Caixa Preta da BH Trans. Tiveram indiciamentos, vários encaminhamentos, mas e aí? Não anda. Foi para a justiça, não anda. O trem não anda. Tá? O Ministério Público movimentou a ação e aí é a hora que você pega e vê a inconsistência dos líderes governantes que estão lá. Eu te mostro todos os problemas. Te informo. Manda para o Ministério Público. O Ministério Público entra com uma ação e convida a prefeitura para entrar junto na ação. A prefeitura pula fora. Opa! Por que a prefeitura não quer participar da ação, já que todas as evidências estão postas? Espera aí, veja bem. Então você começa a ver essa relação de conveniência. E a gente vive num país onde nós tivemos mensalão, petrolão. Eu tô puto de raiva com o momento que a gente passa hoje, que a galera tá esquecendo mesmo, ou tentando apagar na memória das pessoas, que essa turma toda aí foi campeão de tramóia. Empresas que foram evidenciadas como corruptas na Lava Jato estão voltando a operar em total, digamos assim, total carga, né? O governo realmente dando todo o apoio para que elas voltem e vão certamente começar novos esquemas. Porque parece que, de fato, o crime no país compensa para alguns. E esses são os valores que a gente não pode pegar e deixar ir passando. Porque realmente, vamos trazer de novo para BH. Nós temos a Lagoa da Pampulha, por exemplo, que consome 22 milhões de reais todo ano. Só que isso não tem um ano, tem décadas. Em 20 anos já se gastou mais de 1,4 bilhões de reais na Lagoa da Pampulha. Pra limpar. Vai lá e dá uma volta na lagoa. Faz outra e dá mais barato. Vai lá atrás, perto do zoológico. Vai ali naquela região do Garça, a parte oeste da lagoa, a parte pobre da lagoa. Cara, é vexaminoso. E eu vejo o prefeito, né, falando que a gente fez uma CPI política na Câmara, que isso foi só uma questão da oposição. Tipo assim, as evidências estão na cara. Peraí, brother. Mas o cara o prefeito quer falar que tá tudo bem. Repetindo esse número, são 22 milhões ano? Ano só no tratamento de águas. E em 20 anos a gente já gastou mais de 1,4 bilhões de reais na Lagoa da Pampulha. E não resolve. E não vai resolver mesmo, não. Enquanto você não resolver as causas do problema, você vai viver uma eterna operação enxuga-gelo que entra esgoto, trata água. Imagina uma piscina com um cano de 100 entrando esgoto na piscina. Tá certo? Vai sujar, lógico. Óbvio. Você vai contratar o cara para limpar, óbvio. Com cano de Só que meia. se o cano continuar entrando, toda hora você vai ter que fazer a mesma coisa. E vai fazer isso pro resto da vida. É o que acontece hoje na Lagoa da Pampulha. E aí, vamos para cima. CPI e tal, e apresenta relatório e faz o documento. Teve indiciamento, sim. Desde secretário até os fiscais. Qual que é a narrativa que a prefeitura tenta colocar? Que é uma perseguição da oposição, né? Me colocando como um vereador de oposição e que era uma perseguição aos servidores da prefeitura. É um absurdo. Então, assim, as pessoas não querem, às vezes, a verdade. Não querem mesmo. Então, quando você vai para um trabalho sério e aprofunda e vai mostrando o que está acontecendo, você passa a ser persona não grata para o sistemão que está ali querendo manter o status quo. É difícil. Infelizmente, é o modus operandi que acontece em várias partes do país, em vários locais, em várias esferas. Agora, vamos jogar a toalha ou a gente vai para cima? Não, ir para cima. Ir para cima. A minha posição é o seguinte, eu tive a minha possibilidade no primeiro tempo da minha vida de construir o meu patrimônio, de ter uma certa estabilidade para entrar nessa confusão. E eu acho que eu tenho muita lenha para queimar até os 60 anos, que foi o que eu coloquei para mim. Aliás, muitas pessoas falaram, espera você estar mais velho para você entrar e participar. Eu falei, não, agora é a hora que eu consigo
ter energia, velocidade de raciocínio, consigo trabalhar num pique que, às vezes, quando eu estiver mais velho, eu não sei se eu vou conseguir manter o ritmo. Mas a transformação que a gente precisa no país é agora. E se as pessoas de bem se calam ou não se apresentam para o trabalho, o espaço vai ser ocupado. Não existe espaço vago na política. Existe, na verdade, o quê? As pessoas que se mobilizam, que participam, que vão para cima, ocuparem realmente para fazer essa transformação. Então, para mim, hoje é um propósito de vida, eu não encaro diferente disso, mas que dá trabalho, dá, é desafiador, você começa a ser ameaçado, tem de tudo. Qual que é a autonomia, Braulio, que agora eu tenho uma dúvida, de um secretário de obras? Ele tem autonomia total? Porque tem algumas obras aprovadas em Belo Horizonte que são uma piada. Tipo assim, a gente está com ciclovia morro acima, a gente tem... Nossa, nem me fala. É piada. Aí eu tô falando com o meu CPF, gente. Eu tô falando que eu sou residente da cidade, eu nasci, fui criado. E você fala assim, cara, o cara que sugere uma bobagem daquela, eu nem xingo ele, não. Eu quero conversar com quem aprova. Porque, assim, bobagem você pode falar, gente. Você tá aqui... Eu sempre brinquei com os times os quais eu geri, que sugestões e dúvidas não devem ficar na cabeça. Então, assim, por mais que a sugestão seja uma bobagem, fala. E ali dentro daquele contexto ali, eu explicava por que não se aplicaria. Mas, pô, uma obra como ciclovia morro acima, cara, beleza, o cara sugere um negócio desse. Na minha concepção, é uma maneira de esvaziar algum cofre que estava cheio, é mais difícil de voltar. É o que a gente falou aqui das suas. Você tem que esvaziar um cofre para você não demonstrar que durante a sua gestão você não teve comprometimento ou um entendimento, não sei o que é pior, se você não entendeu, se você estava ali totalmente alheio ao que estava acontecendo, ou se realmente foi intencional. Aí, na hora das eleições, você precisa esvaziar alguns cofres e fazer algumas obras. O secretário de obras tem autonomia sobre isso. Isso, obras, eles têm, como é que fala, alçadas que tem que passar pela Câmara. Como é que é? Deixa eu dizer. Ó, se for até 5 milhões, o cara assina. Sabe, assim, como é que funciona isso? Sou curioso. Olha, essa questão específica da ciclovia... Essa é linda. Essa é bonita. Para ilustrar bem isso. Na verdade, existem sim as alçadas de autonomia, mas isso é uma questão, por exemplo, que não passa diretamente na Câmara. O parlamento, o vereador, né, o poder fiscalizador, ele sempre vai estar ali observando, chamando a publicidade por meio de audiências públicas, discutindo os assuntos, papapá. Mas o prefeito, o poder executivo, tem a autonomia de pegar e fazer. É lógico que tem um encadeamento disso. Mas não tem alçada? Não, ele pode. Essa ciclovia mesmo lá, que são 24 milhões de reais na Avenida Afonso Pena, foi aprovada e foi feita. Mas aí vem os detalhes. Quando esse processo foi publicado, nós, vereadores, eu e minhas colegas do meu partido, chamamos uma audiência pública para questionar o projeto. Chamamos várias pessoas da sociedade civil para discutir. Mas no final das contas, por mais que a gente colocou, abordou, pontuou a questão de realmente que vai ser provavelmente mais uma ciclovia pouco utilizada por causa da inclinação, a prefeitura entrou num ouvido e saiu no outro e bancou o projeto. Quando a obra começa um ano depois, aí as pessoas visualmente percebem aquilo que às vezes já estava sendo discutido um ano antes. Então, esse é um efeito da nossa sociedade também. Porque discutir enquanto está em projeto é o ideal. Mas às vezes as pessoas primeiro vão construir a parede para depois derrubar, né? Para ver se ficou bom o tamanho da sala. Mas no caso de obra pública, está se rasgando dinheiro do povo. É dinheiro público. Se você estiver fazendo isso numa obra de sua casa lá, o problema é seu. Quem vai tomar ferro é você. E, enfim. Mas quando você está usando o dinheiro público, não dá para ficar errando assim. E aí, qual que é o contrassenso, por exemplo, de Belo Horizonte? A gente vive numa cidade montanhosa, tá certo? Tem um monte de região da cidade que precisa de ter manutenção nas estruturas que já existem. Por exemplo, a Avenida Tereza Cristina tem uma ciclovia. Como é um curso de rio, é um lugar plano. Tá certo? A Lagoa da Pampulha, plano. Nós temos na região norte algumas outras ciclovias planas. Na hora que você chega no local, tá aquela pintura totalmente desbotada,
Ali mesmo, perto da Kennedy, tem uma ciclovia lá, né? Na hora que você bate o olho ali, eu esqueci o nome da avenida. Sim, que sai lá embaixo no apoio. Exato. Sei. Eu moro ali. Um lixo. Um lixo. E aí o seguinte, em vez de pegar e manter os equipamentos que já existem em plena capacidade de uso, bem cuidado, manutenção, etc. Não, vão construir uma nova num lugar que deu uma mega polêmica na cidade. E aí as paixões começam a aflorar. Quem é contra, quem é a favor. Tem gente que fala assim, você é contra ciclista. Eu falei, cara, eu não sou contra ciclista, não. Eu também gosto de esporte, gosto de andar de bicicleta, mas eu jamais vou pegar uma bicicleta para andar na Avenida Afonso Pena, considerando ciclovia como uma via de mobilidade urbana para o cotidiano. Porque uma coisa é o cara falar que pega uma mountain bike e vai fazer trilha, 40 km num dia, 50 km, o cara é atleta e tal, que é outro nível de performance. O cara que é atleta, ele não vai ficar andando em ciclovia no meio do centro da cidade. Não mesmo. Ele vai buscar outro tipo de treinamento. É outra pegada. Mas aí o povo mistura tudo, vira polêmica e tal. O fato é, mais um dinheiro jogado fora. Então isso é muito ruim, porque a gente precisa discutir a cidade de fato, ela tem que servir a todos, mas, gente, pelo amor de Deus. Tô pensando aqui, não dá pra chamar a equipe que aprovou o projeto, dar uma bicicleta pra todo mundo e filmar ele subindo, que eu queria ver. Eu gostaria de chamar assim, ó, você que deu a sugestão, você aprovou, você executou. Então todo mundo com a bicicletinha aqui, vamos subir. Porque não tem Meu sonho, quando eu era mais novo, era de ir pra escola de bicicleta. Eu morava no Prado, estudava no Colégio Marconi, ali na Contorno. Sim. Então, assim, poxa, já foi um sonho do tipo, se eu for de bicicleta pra escola, né? Eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou ter que... Aí você vai. Tem lugar pra parar a bicicleta na escola? Não tem. Então tá, então se eu chegar, eu vou botar na corrente, eu vou colocar o quê? Na placa de trânsito. E aí, na hora que você chega, a bicicleta foi roubada, roubaram as rodas, roubaram um banco. Ou seja, a nossa cidade tem um monte de complexidades que mesmo aquelas pessoas que pensarem em mobilidade ativa de bicicleta não conseguem usar. E um dos desafios de mobilidade urbana é você resolver o primeiro quilômetro, que é a pessoa sair da casa dela e chegar num ponto de integração modal, como por exemplo uma estação de ônibus ou uma estação de metrô. Não tem nenhum ponto aqui de Belo Horizonte que foi raciocinado assim. Não tem uma escola pública, por exemplo, que fala, olha, essa escola nós vamos fazer um sistema cicloviário aqui, porque vai começar a se implantar uma cultura numa região vocacionada para isso. Não tem. Mas botar uma bendita de uma ciclovia no meio da Afonso Pena, lá na parte mais íngreme, tá tudo certo. E isso é que eu vejo como desperdício de dinheiro público. A gente entrou na ação de mobilidade, eu não quero também ficar aprofundando, quero pegar algumas coisas antes de a gente, daqui a pouco a gente também está avançando no horário, a gente vai ter que cortar. Mas assim, você não usa nenhum desses corredores como Antônio Carlos ou Cristiano Machado como acesso não usa? Não, porque você mora no Não, eu Buritis. moro na Oeste, A região Oeste. Oeste, os meus vetores hoje principais são naquela região. É assim, é uma pergunta... Mas todas as avenidas de BH eu passo uma hora ou outra. Eu me faço essa pergunta enquanto usuário. Porque assim, em certos horários, eu entendi por que aquelas pistas de prioridade foram criadas, obviamente, que se eu dou um acesso mais rápido aos coletivos, que tem muito mais cidadãos ali embarcados, eu estou dando essa mobilidade maior para eles. Ok, está compreendido. Porém, não é a realidade que se vê no dia a dia. Eu estou te falando porque eu uso diariamente, por exemplo, Antônio Carlos. E em certos momentos, você vai estar ali, porque a gente está com problema, não vamos falar da caixa preta, ou que cor que é aquela caixa lá, da BH Trans, mas a gente sabe que a gente não tem um número de coletivos suficiente, com a qualidade suficiente para atender a nossa população. Eu não tenho coletivo, mas eu tenho onde ele andar. E eu proíbo o cara aqui de andar. Então eu tenho 3 pistas engarrafadas e 2 que você pode filmar. Isso assim, é uma provocação, Braulio, que eu acho que assim, a gente poderia fazer, não sei se é momento desse tipo de provocação, de filmar em horário de pico aqueles locais. Que você vai ver 2 pistas totalmente vazias assim, você vai ver que se você mandasse um volume, eu não sei qual que seria, eu não tenho a estratégia. Eu penso assim, São Paulo funciona com rodízio. Você tem placas de tanto a tanto, tal dia, tanto a tanto. E será que funciona? Funciona em São Paulo porque não funciona em outro lugar? Será que a gente não tinha como descarregar? Já é o desespero, certo? O rodízio, na verdade, é quando você já tá, tipo assim, o seu recurso principal tá escasso e você tá tentando, na verdade, simplesmente distribuir entre as pessoas o tempo. Você tá tentando mitigar ali, né? Ok. Mas, por exemplo, eu tenho ali, eu tô falando no caso de Antônio Carlos e Cristiano Machado.
Eu criei o lugar para a ferramenta andar e não disponibilizei a ferramenta. Beleza? Ela não existe. Eu tenho o local, mas não tem. Eu até tenho uma piadinha sem graça, não dá para contar ao vivo, não, do inferno brasileiro e o inferno americano. Deixa pra contar depois. Depois eu conto essa piadinha, porque assim, quando tem uma coisa tem outra, quando tem outra não tem. Então assim, mas por que eu não consigo colocar assim, sei lá, segunda, quarta e quinta, os números ímpares poderem circular ali no meio? Entendeu? Não sei. Então, só que mesmo é triste, assim, você tá agarrado e vê a pista vazia, cara. Mas vamos inverter um pouco o pensamento, tá? Inverter mesmo. Toda hora você fala que a mobilidade de Belo Horizonte é um lixo, Sim. tem falar que não, mas as pessoas deviam usar mais o transporte público. Ah, e mas aí como? um dia você teve um clique na sua cabeça e falou assim, então tá, eu vou usar o transporte público. Primeiro ponto, vou sair da... E estou considerando uma pessoa que tenha rotina, que ela repete trajetos, todos os dias são iguais. Porque, por exemplo, um vendedor, cada dia ele visita um cliente num lugar, esse cara não é perfil elegível para o transporte coletivo. Eu estou falando de pessoas que vão todos os dias e voltam ao mesmo lugar, né? Sai de casa, vai ao trabalho, casa, e ele tem então um circuito bem definido. Bem, ele quer usar o transporte público. E ele tem a opção de usar o transporte público, né? Primeiro ponto da história, né? Se ele busca conforto, né, e ele tem o carro dele, quando ele for ao transporte público, ele vai ter o mínimo de conforto? Não. Então é o primeiro ponto. Precisava-se de ter mais conforto para o usuário médio. Eu não estou falando aqui o cara que anda de Mercedes, um cara super rico lá, não é isso. Nós estamos falando de pessoas normais, ok? Ele quer usar o transporte público e ele tem a opção. Porque quem não tem opção se submete a viver nesse inferno. A verdade é essa. Infelizmente, a maioria da população hoje que de fato usa o transporte público não tem outra alternativa. Mas se você tivesse a alternativa, por exemplo, de chegar na estação da Pampulha, parar seu carro confortavelmente num local seguro, tá certo? Onde você pudesse transitar até embarcar no ônibus e descer na região central de forma tranquila, fazer uma viagem sentado, ar-condicionado do ônibus funcionando e tal. Se você tiver uma experiência positiva e, logicamente, custando menos do que você arrancar com o seu carro, eu tenho certeza que as pessoas iriam para o transporte público. Não, sem Só dúvida. que não é assim que acontece. Você chega na estação, você não tem lugar para fazer essa conexão, você vai parar sua moto, ou parar sua bicicleta, ou parar seu carro. Os lugares são inseguros, na hora que você vê está tudo sujo, você tem insegurança nos locais, tem um monte de problema, então isso tudo afasta as pessoas e fazem com que elas tomem as decisões de usar o transporte individual. Então, para a gente buscar um conceito de cidade que realmente fomenta o transporte público, a gente vai ter que realmente falar sobre melhorar esses padrões de qualidade da viagem, o horário, assertividade, parará. Isso tudo tem que ser realmente tratado de uma forma séria na cidade. Não é falar que tudo se resolve com ônibus, porque também não é uma verdade. A gente tem que trazer novas tecnologias para a cidade. Uma das que, por exemplo, eu enxerguei que tem um potencial grande pelo fato da nossa cidade ser muito montanhosa, são os próprios teleféricos. Imagina, por exemplo, ali na Serra, que é uma região muito adensada. Na hora que você desce até a Andrada, você tem as linhas de metrô, ok? Ok. Então, por que eu não posso criar linhas alimentadoras, por exemplo, de teleféricos que trazem essa população e integra direto na estação de metrô? Por quê? Por quê? Por quê? A pergunta é por quê? Uma pergunta excelente. A gente tem que pôr isso em pauta. Tem que abrir o espaço para a iniciativa privada para trazer investimentos. A gente tem que criar formas de quê? De ir tirando, de fato, as pessoas do gargalo do trânsito. E nem estou falando aqui de melhorar a programação de semáforos, obras de infraestrutura que desobstruem gargalos. A engenharia de Belo Horizonte hoje é uma vergonha. Você não tem uma obra estruturante que aumenta a capacidade de fluxo. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. O anel rodoviário é uma ligação que, infelizmente, está totalmente cheia de gargalos. E agora que estão falando em melhorar os viadutos, agora a gente tem a obra do Rodoanel que o governo do estado vai viabilizar, que na verdade é uma obra que já vai para começar, que vai tirar um pouco do tráfego de carretas que hoje passa no anel rodoviário. Mas assim, se você for analisando em décadas, Belo Horizonte está travado há muitos anos. Se você for olhar para esse lado, hoje moro na região da Pampulha, mas morei a vida toda no Barreiro.
tem políticos que fizeram carreira, não estão mais entre nós, levando o metrô para lá. Esse metrô nunca chegou, cara. O metrô agora que conseguiu resolver, porque ele vai conectar a linha 2. Porém, não é só conectar. Sabe um negócio que eu acho, por exemplo, muito interessante no Barreiro? O shopping estação... Shopping estação é aqui no estação é de cima. É o Via Shopping. Via Shopping no Barreiro. Esse é um modelo de edificação que tinha que ter em todas as conexões modais. Porque você tem os ônibus que entram embaixo, né? Você tem os carros nos andares de cima, você tem lojas, você tem serviço, tem conveniência. Aquilo é um modelo. Na minha área, por exemplo, na Oeste, né? Imagina que o BH Shopping fosse uma grande estação, por exemplo. Traria muita coisa que hoje, de fato, vira gargalo na rádio, na nossa do carro, e você tivesse transporte rápido que chegasse na região central. Então, Belo Horizonte precisa de ser redesenhada nesse sentido e a gente fazer acontecer. Então, eu acredito que tem solução? Tem. Estou falando que é fácil, não falei que é barato, mas eu acho que não estamos vendo ação efetiva para resolver esse tipo de problema. E aí, problema tem um monte. Os problemas de mobilidade, a gente tem problema social, problema de morador de rua, você tem problema dos fios e cabos partidos, que é uma outra pauta, por exemplo, que eu trabalhei, que é inadmissível na minha cabeça a prefeitura lutar contra uma solução que já está posta. A gente conseguiu aprovar uma lei que exige a retirada dos fios rompidos, inservíveis, pelas operadoras, sem ônus nenhum para o município. Bastaria a prefeitura receber essas notificações do cidadão e cobrar das empresas. A prefeitura luta para que a lei não exista. Nós conseguimos, num primeiro momento, aprovar, o prefeito vetou. Derrubamos o veto. Na hora que a lei ia entrar em vigor, o prefeito foi lá e entrou com uma ação no Tribunal de Justiça para derrubar a lei, alegando inconstitucionalidade. O tribunal rejeitou o pedido da prefeitura, confirmou a lei. O prefeito foi ao STF agora para tentar derrubar a lei. Toma banho. Anda na cidade aí e me mostra. Todos os quarteirões de todos os bairros têm amostras de fios e cabos partidos que ficam jogados nas calçadas, enrolados em placa de trânsito, em placa em árvore. Enfim, é um pandemônio. Belo Horizonte está horrorosa com isso. E na hora que você faz um esforço legislativo para melhorar o arcabouço jurídico para poder cobrar dessas operadoras, o prefeito não quer. Não, então, gente, assim, é um antagonismo absurdo. O problema foi feito para ser resolvido. A gente precisa de resolver os problemas. Então, essa pegada é que eu sinto às vezes que falta. E quando você vem tracionando para buscar, de fato, soluções, você começa a mexer nos vesperos e às vezes você encara as retaliações. Mas eu acho que tudo tem a ver com a questão do voto, se você parar para pensar. Não tenha dúvida. Ainda nesse tema, se você pegar Cristiano Machado aqui, uma coisa que não faz muito sentido. Meteram 3 promessas de viaduto, começaram as 3 obras e já anunciaram que vai atrasar. Quando começou a primeira, a gente já sabia que ia atrasar. Porque naturalmente se atrasa. A gente ficaria surpreso se não atrasasse. E aí, de repente, você tem 3 que estão dificultando toda a região, porque você trava o trânsito aqui, trava o trânsito aqui, trava o trânsito lá. Só que é ano de eleição, eu preciso falar que a obra começou. São 3 viadutos importantíssimos. Totalmente. Não temos dúvida totalmente disso. Mas a gente vive numa cidade que um viaduto caiu. Sim. E que ninguém fala nada. A obra é maravilhosa. Porque se está atrasando porque houve erro técnico, o que está acontecendo? Tem erro de projeto? Fizeram mal feito? Mas a minha questão é a seguinte... Esse ainda não deu tempo de eu ir atrás. A minha questão é mais a seguinte, assim, parece que a corrida por começar a obra, principalmente no time da eleição, é mais importante do que a conclusão da própria obra. Até porque, se não houver reeleições, e aí eu não estou me limitando a prefeitura, porque às vezes você tem investimento do Estado, da União, então você tem vários players ali atuando, e de várias obras a gente vê isso. Às vezes você tem um interesse muito grande em começar alguma coisa, em começar toda uma movimentação que ainda cause um prejuízo à mobilidade, mas sempre com aquele discurso pelo bem maior futuro, mas que você sabe que está fazendo tudo aquilo de uma vez para dizer, não, eu sou um prefeito que faço, eu sou um governador que faço, eu sou um presidente que faço. E aí todas as vezes quem sofre com isso é a população.
Se ele não for reeleito, ele não entrega. Aí como é que o outro pega, aí o outro vai fiscalizar. Aí não, encontrei uma incoerência aqui. Para toda a obra. Cara, mas você parou 3 bairros, 4 bairros, você parou uma via de acesso gigante. Tá todo mundo parado porque entrou o outro encontrou inconformidade, até porque o outro não vai segurar problemas da gestão anterior. Ele não vai dar continuidade, porque se ele der continuidade passa a ser dele. Então ele vai mandar verificar tudo, verificou, deu problema, trava. É isso, a maioria das vezes as obras que a gente vê atrasar, principalmente quando você não tem a manutenção do mandato, você tem outra, é dessa natureza. Só que o político, na hora que vê a questão do voto, que era o que a gente estava discutindo, porque ele precisa do voto, o voto é uma necessidade, cara, o discurso de uma cidade, por exemplo, São Paulo se fez muito com isso, de uma cidade moderna, com ciclovia, eu preciso aderir. Mas eu morro. Não, mas calma lá, o discurso vai ser melhor que a prática. Porque o discurso na rede social é a melhor versão da verdade. A mídia, limitada ao que eu vou endossar a ela, vai reproduzir aquilo. Ela só vai se dar conta de que era um morro quando a obra estiver pronta. Mas no discurso do projeto, cabe tudo. Por que eu não vou favorecer o motorista de carro? Porque um carro, muitas vezes, tem um voto. O ônibus tem 34. Então eu vou favorecer o ônibus. Ainda que eu não tenha ônibus para todo mundo. Mas eu tenho uma linha exclusiva porque eu estou preocupado com a massa da população. E aí esses discursos vão perpetuando, você vai ganhando votos, e aí você tem uma engenharia que não faz sentido. Você fala, cara, não faz sentido. Você sabe que você tem um monte de gargalo na Cristiano Machado e você vai parar um guindaste ali em plena terça-feira, 7 horas da manhã, vai deixar ele 2 semanas ali fazendo o trânsito ficar com uma pista a menos. O trânsito já está abarrotado. Mas o viaduto vai ser muito legal. Sim, daqui quando ele for entregue. Mas eu vou esperar 5, 6, 7 anos, 8 anos? E o meu comércio que depende desse acesso? Esses problemas, obviamente, sempre vão existir. Mas hoje o problema é que a gente não confia. Né? Você não confia que o cronograma vai ser cumprido, você não confia que o custo vai... Você não confia. Mas eu sou da linha o seguinte, melhor antes tarde do que nunca. Tem que começar. Agora, o prefeito vai fazer propaganda com isso? Tal? Vai. Mas a consciência das pessoas é que é a grande questão. Por quê? Se você tem uma cidade que está sempre fazendo obra, sempre está construindo, sempre está avançando, beleza, isso aí é mais um. Agora Belo Horizonte não. Deixa tudo travado e aí de repente, não, vamos fazer porque precisa de ser reeleito. E aí, de fato, soltaram um monte de coisa, puseram a cidade toda em obras. Pra quê? Né? Pra quê? Porque aí a discussão tem um monte de obra desnecessária. Eles fazem uns alargamentos de passeio que você falta matar o cara. Fala, quem que inventou essa porcaria aqui? Mas tem uma justificativa porque tem que privilegiar o pedestre. Não passa ninguém aqui não, só. Tem uma obra na porta da prefeitura. Essa me deixa invocado. Eles pegaram e ampliaram o passeio tipo uns 3 metros de largura a mais, num lugar que tem pouco fluxo de pedestre e que tem uma demanda grande de estacionamento de carros para você ir na própria prefeitura. Eles tiraram os estacionamentos de carros. Aí na hora que você pega e fala assim, mas cara, não, mas você tem que usar o transporte público. Mas eu vou te falar, aí é um outro motivo estratégico. Quem gastou o dinheiro? Eu vou te falar. Se você parar lá, você vai reclamar. Não, outro objetivo estratégico. Não rola passeata, não tem como o cara parar aqui o carro pra ficar gritando pau do prefeito. Não, mas é uma encrenca. Você vai vendo, mas eu tenho amostras de dinheiro sendo desperdiçado na cidade em vários locais. Tem lugar que o pessoal arrancou asfalto que estava em boas condições. Ninguém consegue explicar. As pinturas de faixas de pedestre e sinalização de um modo geral que foi aplicado e logo na sequência os caras foram lá e arrancaram. Eu tenho uma. Tem vários exemplos. No bairro onde eu moro, no Jaraguá, fizeram campamento e tal, pô, ficou ótimo. Só que cadê a rotatória de volta? Porque eles fizeram para alinhar. Pô, demoraram um maior tempão para fazer a rotatória. E qual é o problema? Você tem motoristas que não são do bairro, que não sabiam que ele tinha uma rotatória. E o cara passa direto. Porque quando estava sinalizado, obrigatoriamente você não ia reto. Ainda que desse para você reto, você era obrigado a fazer uma leve inclinação no seu carro. De repente não tinha marcação nenhuma. Tinha gente que, por conhecer, por costume e hábito, ia fazer, e tinha gente que tocava reto. E você fala assim, cara,
Como é que o cara não se deu conta de que ele tinha que voltar com a rotatória pra cá? Belo Horizonte tem, por exemplo, uma das podas de árvores. Aí não fazem a poda na época certa, na hora que começa a chover, a árvore vai lá e cai. Quando fazem a poda, gastam um mês para ir lá buscar os galhos. Então você vai vendo desarticulações de serviços e operacionalização de demandas que é absurdo. Então isso joga dinheiro fora. Isso faz ficar mais caro. Isso faz a população se sentir numa cidade que é desorganizada. E BH, infelizmente, está ficando com essa característica. Você chega numa Praça do Papa, por exemplo, né? A gente bateu. Agora ela está sendo reformada. Mas, poxa, como um ponto turístico, você chega lá tudo avacalhado. Lagoa da Pampulha. Poxa, então nós temos hoje realmente o quê? Um problema muito sério de falta de gestão, ou gestão ineficiente em diversas pastas na cidade. E aí o que é o papel do vereador? Pontuar, cobrar, Fiscalizar, encher o saco, pedir informação, fazer audiência pública, porque isso faz o outro lado movimentar. Que quando as pessoas estão sendo fiscalizadas, elas passam a ter essa percepção também de tipo assim, tudo que eu estou fazendo alguém está vigiando. E isso cria um sistema de contrapesos aí dentro da gestão pública. G. Márcio Lara, seria Gabriel Márcio Lara? É isso aí. Orgulhoso por você ter Ele aceito. É meu tio que me diz. Ele tá aqui orgulhoso por você ter aceito o desafio. E assim, de verdade, bro. Um abraço pro meu padrinho aí, o Márcio Lara. Não é porque eu tô na sua frente, mas eu acompanho o seu trabalho e realmente nas frentes que eu vejo você realmente atuando, você realmente não tá brincando de atuar. O Barro Preto que tá com a gente, né? Hoje eu tô lá numa diretoria da Ascobap e sempre que necessário, você tá sempre disponível, você tá sempre ali engajado, tentando arrumar soluções junto com a gente. Teve um negócio legal que aconteceu naquela reunião que a gente foi lá na esquina da Goitacazes com Mato Grosso, no prédio do Senac. Sim. Na hora que eu saí lá, porque tinham 2 secretários, né, participando da reunião. Aliás, um secretário. O secretário, ou acho que o subsecretário. Exatamente. Não vou citar o nome deles aqui não, mas aí na hora que a gente saiu... Naquela palestra que a gente fez. Okay. Tava todos lá. Eu só tô na dúvida se o Guilherme também estava lá. Estávamos os três. Vocês 3, ok. Na hora que eu fui lá embaixo, né, tinha acabado e tal, aí conversando com o pessoal, e a gente sabe que uma dor ali do Barro Preto, esse problema realmente da quantidade de pessoas em situação de rua que circulam pela região. E aí, tô lá embaixo e falei, olha, teve a CPI, nós fizemos isso, assim assado, o problema é esse, e fui pontuando. Só que como eu fiquei conversando na rua muito tempo, na esquina lá no caso, aí uma pessoa veio pedir esmola, né? E no que ela veio pedir esmola, eu falei, olha, qual que é o nome do senhor? Ah, meu nome é tal. Mas o senhor é daqui de BH? Aí eu comecei uma entrevista e fui fazendo perguntas pro morador de rua que estava pedindo esmola. E nisso eu fui fazendo perguntas e ele foi revelando. Eu falei, vem cá, o senhor tá precisando de esmola? Não, porque eu tenho que pagar o almoço. O senhor conhece o restaurante popular? Conheço, mas lá tem... Pois é. Mas vem cá, o senhor não vai no abrigo, não? Que o abrigo acontece isso? O cara foi falando tudo que eu tinha acabado de reportar. Não saindo da minha boca, estava saindo da boca dele. Ele mostrando na cara do pessoal da prefeitura as deficiências da própria prefeitura. Pois é. Depois que ele foi embora e tal, eu falei, ó, não posso ajudar não, porque até eu como político é uma diretriz que eu coloquei, porque é muito complicado. Se um dia eu arrancar uma nota da minha carteira e tal, vai ser sempre o próximo e etc. Eu tenho que educar as pessoas a usar os serviços públicos corretos. Então, sou um fiscalizador para que o cara vá no procedimento correto, que é busca assistência social, vai ali, vai assado, faz... Ou seja, colocar a pessoa na esteira correta do processo. Eu acho que isso é mais desafiador do que simplesmente um assistencialismo. Mas, entendo da angústia do cara, mas foi muito engraçado porque vários dos pontos que eu já tinha pontuado, ele foi confirmando um a um na frente do secretário, dos responsáveis, né? Então isso daí é que faz a diferença. Agora, por que isso? Porque você tem a paciência de perguntar, andar, ir nos lugares, fuxicar, e aí vai. Teve uma visita técnica uma vez, por exemplo, que a gente fez aqui no 1º de maio, naquele albergue ali ali é o Abrigo São Paulo. É bem pertinho da estação São Gabriel ali.
E aí, na hora que a gente chegou lá para fazer a visita técnica, né, a CPI da assistência social na pasta das pessoas em situação de rua. Braulio, presidente da CPI, indo lá fiscalizar. Na hora que a gente chegou lá, os moradores falaram: vereador, hoje aqui tá padrão Belvedere. Eles lavaram a rua, tiraram o lixo e aqui não fica assim não. Aqui é uma zona, eles fazem uma hora arruaça, eles jogam lixo e ppp. O cara falou tudo, tudo. E realmente a prefeitura foi na frente tentando maquiar, né? Uma cena que não é a cena que o cidadão vê. Não é o dia a dia. Não é o dia a dia. E aí o mais engraçado, ele desagou a falar, eu deixei ele falar, escutei tudo, falei: deixa eu te falar, aquele ali é o secretário, vou chamar ele aqui, fala pra ele. Aí o secretário, né, foi lá na hora, ele desatou a falar, falei: esse é o problema, que vocês às vezes jogam a poeira pra debaixo do tapete. Não adianta ficar querendo maquiar uma realidade, as pessoas sabem qual é a realidade. E eu vejo a prefeitura hoje, em termos publicitários, por causa de uma questão eleitoral, tá fazendo uma propaganda como se Belo Horizonte fosse toda cor-de-rosa e linda, maravilhosa. E não é. Tá longe de ser isso, né, brother? Amigo. Sensacional, senhoras e senhores. Estamos chegando no momento finais do nosso programa. Mais um episódio sensacional. Levamos para você o melhor conteúdo. E você que está aqui com a gente, fique aqui. Não terminou, não. Agora a gente vai chegar naquela rodada que você conhece. Você que está aqui há 70 episódios. Sabe que a gente vai ouvir as reflexões finais, aquela mensagem marota, aquele insight sensacional para você levar para o resto da sua vida. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube também. Spotify, sim, o episódio vai para o Spotify amanhã, o seu podcast favorito. E também estamos na Robobosta no Instagram, o nosso canal oficial de corte. Lá para você que não quer assistir 2 horas, já estamos a 2 horas? 2 horas de programas. Prometemos para vocês que vamos decupar esse programa e levar para o Instagram insights para você ter ali pílulas de conhecimento. E por falar em conhecimento, vamos falar com ele que sabe tudo. Alan Jones, reflexões e comentários finais. Cara, um programa igual esse aqui é um programa que não pode ficar só em 2 horas, mas a gente, né? Deixa a gente aqui com isso. Não, e de verdade, Braulio, eu quero te convidar para um segundo momento. Beleza. Porque, assim, eu tenho certeza que a gente tem tanta pauta para tratar, porque, assim, e é um assunto que me interessa, cara, é um assunto que eu gosto muito. Contam na minha infância que eu tinha uma questão de colocar uns bonequinhos daquele comando de ação, assim, subir em cima do sofá e gostava. Hoje eu palestro, né? Mas diz que naquela época eu era um político ali, tentando cuidar ali dos meus comandos em ação e tal. E realmente, cara, é um assunto assim, que quando eu estou do lado de políticos como você, que realmente eu acompanho o trabalho, eu vejo a seriedade das suas entregas, o seu comprometimento com a sociedade, com o cargo que você ocupa. Você sabe que estou junto contigo aí nessa frente agora, que a gente, né, vai encarar agora no mês de outubro, conte comigo. E não vai ser igual aquele, tem 200, você pode... Aonde eu falar que a gente vai buscar. Imagina, consegui lá em 500 no Barreiro. Ele chega lá e fala assim: olha, não sei qual sessão com essa não. Mas brincadeiras à parte, bicho, eu torço muito mesmo pela sua reeleição, pela seriedade do seu mandato, pelas coisas que eu vejo que você... Além de fazer, são vários desafios, né, cara? É um jogo de cintura absurdo. Você tá ali na operação, você tá ali fazendo, tá mostrando, puxando, mexendo, abrindo gaveta, levantando tapete que não é para fazer, recebendo represárias e tendo que demonstrar ainda pro pessoal que as perseguições que você sofre e tentar mostrar... O Brasil não é para amadores com política, né, cara? Eu de verdade, assim, tem uma série que eu assisti um tempo atrás que falava sobre isso. Na verdade, a emissora que fez a primeira temporada de uma história real, que é o tal de Todos contra Um, uma coisa assim. Foi uma história real, com a ficção. E ele pegou aquele gancho para criar uma segunda totalmente fictícia, mas para detonar Brasília. Essa série, cara, eu indico para todo mundo, porque realmente foi muito boa. Porque você mostra assim, os conchavos, as alianças. O Brasil não é para amadores. A política realmente, quando a gente tem pessoas sérias querendo fazer, igual você faz, você levanta o problema, você evidencia o problema, você entrega as provas. Existem manobras atrás que para ocultar, para distorcer, para encobrir, mas a gente não pode desistir, né, Bruno? Não pode. A gente não pode desistir de maneira nenhuma. E assim, cara, eu ainda
vou querer de novo, no outro momento, com o Gui, deixando de ser preguiçoso, voltando para essa mesa, que o Gui também gosta de uma polêmica. Eu tenho certeza que a gente vai ter momentos muito valiosos do seu lado aqui. Assim, obrigado por ter aceito esse convite. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, que eu tenho acompanhado. Eu vou dizer o seguinte, a gente está no fim do mandato, há pelo menos 2 anos eu tenho acompanhado o seu trabalho, até pela proximidade que você tem junto ao Cinep, a proximidade que você tem junto à Ascobap. Então eu estou falando do que eu estou vendo. Eu não estou falando, e eu estou vendo de fato, não estou vendo em redes sociais. Eu estou acompanhando de perto. Parabéns pelo que você tem feito. É um desafio que, cara, e cada dia os mecanismos se renovam, né? É uma loucura isso. Só te peço uma coisa, cara, não desista. Não desista, porque assim, a gente precisa de mais Braulios, a gente precisa de mais pessoas com esse nível de engajamento, de comprometimento. Porque eu acredito, cara, num Brasil que vai dar certo. De verdade. Eu penso que a gente tem tudo para dar certo. Mas a máquina está adoecida. Então, assim... se a gente tem tudo para dar certo, o que todos nós temos que fazer é trabalhar certo. Cada dia que você sai de casa tem que fazer sentido. Você tem que voltar com algum acréscimo. Você tem que avançar. Não adianta você pegar e ficar rodando atrás do próprio rabo. Você tem que avançar. Então é um dia de cada vez, mas você tem que manter a disciplina para realmente isso fazer sentido. Que aí sim você vai somar um tempo grande e vai falar, cara, deu diferença. E a gente conseguiu construir realmente um legado, um avanço significativo. Não tem outra saída, mas não é um trabalho fácil. E isso só faz sentido porque a gente sabe que existe propósito. Porque não é questão de ganho, de salário, reconhecimento, não é isso. É o propósito. Se você sabe o seu propósito, cara, vai em frente. E para ir em frente, logicamente, eu conto com o apoio de todo mundo e aí faz parte, né? Agora eu não posso falar, mas a partir do dia 16 eu posso. Aí depois você entra lá, @Braulio Lara Novo, e me segue nas redes sociais. Ainda não tá em campanha? Eu já sou candidato porque passou a convenção, mas eu só posso pedir voto efetivamente a partir do dia 16. Mas dia 16 de agosto. Pode saber que eu já tô começando. Entendi. Então, meu amigo, fica à vontade, deixa um recado pro pessoal que te acompanha, do jeito que você quiser, deixa um recado pra turma toda. Não pode deixar ainda os números, né, que vai esperar dia 16, mas suas redes sociais você pode passar tranquilamente. Então, olhando pra câmera, aquela dali? Essa aqui é a sua câmera. Gente, olha, eu tô aqui pra realmente somar, depois me segue lá na rede social, Braulio Lara Novo. Eu tô no Instagram, tô no Twitter, enfim, as principais redes, Facebook, e o fato a gente tem que acompanhar. O meu trabalho, eu dou o máximo de publicidade, crio grupo de WhatsApp para dar reporte para as pessoas, me chama na internet, a gente está sempre tentando estar o mais próximo possível das pessoas, porque realmente é um trabalho de representação. Tento fazer o meu melhor, dou o meu melhor, e a gente tem que colocar de fato essa cultura de quê? De trabalho, porque nada supera o trabalho. Nós precisamos de ter pessoas que são comprometidas a entregar resultado. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. Maravilha. Muito bem, senhoras e senhores. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final do Boss, esse episódio sensacional. Lembrando sempre de se inscrever por aqui. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe com os amigos, com a família. E também assina o Badalo do Sucesso, esse sino, para que todas as vezes que estivermos ao vivo, você seja notificado e não perder nada. Um detalhe muito importante, o Boss mudou de dia nos próximos 3 meses, acredito. O dia oficial do Boss passa a ser terça-feira, sim, inauguramos hoje essa terça-feira. E nas próximas terça-feiras estaremos aqui levando o melhor conteúdo sempre para vocês. E minhas considerações finais são: acredite em você, acredite na sociedade e trabalhe para construir um mundo melhor. Não tem como nos desvincular da política, porque a política faz parte do que é esse conglomerado chamado sociedade. Se você não escolhe, saiba que eu vou escolher por você. E diversidade é todo mundo escolhendo junto. Pense nisso, fique com Deus e até a próxima, porque o Boss tá on. Valeu, pessoal!